Vamos agora falar dos diferentes tipos de metamorfismo. Iremos abordar o metamorfismo regional e o metamorfismo de contacto. Aviso já que existem outros tipos de metamorfismo, mas nós não iremos falar deles porque não fazem parte do programa. O metamorfismo regional é um tipo de metamorfismo que normalmente abrange grandes extensões e que normalmente está associado então à orogenia, à construção de montanhas. Neste tipo de metamorfismo, então, há o efeito do aumento de pressão e do aumento de temperatura que vai provocar uma reorientação dos minerais. Portanto, neste tipo, rochas formadas por este tipo de metamorfismo normalmente então apresentam um alinhamento preferencial dos minerais e o tipo de rocha que nós vamos ter depende então do grau de aumento da pressão e da temperatura. Portanto, vamos ter rochas de baixo grau de metamorfismo, como sejam a ardósia e o filito, portanto, que se formam a pressões mais ou menos baixas e a temperaturas mais ou menos baixas, que depois, se esses fatores forem aumentando, portanto, vamos ter a formação de xistos e vamos ter, finalmente, a formação de gneisses. Se a pressão e a temperatura aumentarem muito mais, poderemos começar a entrar no campo do ultrametamorfismo e depois, ainda posteriormente, do magmatismo. E quando entramos no campo do magmatismo, deixamos, então, como é lógico, o campo do metamorfismo. Quando falamos de metamorfismo de contacto, estamos a falar então de um tipo de metamorfismo em que o principal fator de metamorfismo será então a temperatura. Nestas situações, as rochas e os minerais que se vão formar depende muito da rocha encaixante, isto é, da natureza da rocha onde se vai instalar então uma câmara magmática, onde se vai instalar um corpo ígneo. Normalmente, nas zonas mais próximas do corpo ígneo, vamos ter um maior grau de metamorfismo, grau esse que vai diminuindo à medida que nos afastamos então do corpo ígneo, até que chegamos a uma rocha que se permanece inalterada e, portanto, onde o efeito da temperatura já não se faz sentir. Reparem, se eu tenho um arnito, o arnito vai ser metamorfizado a quartzito, portanto, por um metamorfismo de contacto. Se eu tenho um calcário, ele vai ser metamorfizado a mármore. Se tenho argilitos, já vou ter uma situação diferente. Normalmente, junto ao corpo ígneo, eu vou ter então a formação de cornianas e depois, à medida que me vou afastando, como o efeito da temperatura vai então diminuindo, eu vou ter diferentes tipos de minerais. Reparem, eu começo por ter aqui, logo a seguir à corniana, começo por ter uma zona que eu chamo zona de silimanite, e agora se lembrarem, quando falamos há pouco dos polimorfos, os polimorfos eram então aqueles minerais que tinham forma diferente, mas tinham a mesma composição química, e no caso destes polimorfos de aluminosilicatos, eles permitiam-nos deduzir as condições de formação da rocha onde eles se encontram. Reparem, a silimanite, dizíamos há pouco quando analisávamos o gráfico, era um mineral que era muito estável em altas temperaturas. Isto quer dizer que é dos primeiros, é dos que está mais próximo do corpo ígneo. E reparem, a andaluzite já era mais estável a temperaturas mais baixas e, portanto, à medida que nos afastamos, deixamos de ter silimanite e passamos a ter andaluzite. Reparem, depois ainda tínhamos clorite. Se estão lembrados do gráfico, do esquema, perdão, que tínhamos lá para trás, logo no início, quando começamos a falar do metamorfismo, a clorite era um daqueles minerais que aparecia e desaparecia e, portanto, existia na ardósia, no caso em estudo, e estava no baixo grau de metamorfismo, o que coincide com esta posição, então, nesta estrutura. Ainda falando acerca do metamorfismo de contacto, portanto, falta-me referir que, portanto, esta imagem típica de diferentes tipos de minerais, diferentes tipos de rochas que vão aparecendo à medida que nós neste caso estou-me a afastar, mas
se viermos nesta direção, o grau de metamorfismo está a aumentar, se formos naquela, o grau de metamorfismo está a diminuir. E, portanto, esta figura chama-se então a auréola de metamorfismo. E cada uma destas linhas representa então a entrada numa determinada zona de um determinado mineral. Temos aqui a linha que marca a entrada na zona da clorite, temos aqui a linha que marca a entrada na zona da biotite, e portanto estas linhas estão a unir pontos que têm igual grau de metamorfismo e designam-se então de isógradas. Portanto, isógradas são então linhas que ligam pontos com igual grau de metamorfismo. Reparem, tenho aqui uma isógrada, tenho aqui outra, tenho aqui outra. E quando acaba o efeito do metamorfismo, portanto, tenho a rocha inalterada. E no seu conjunto, então, temos a auréola de metamorfismo. Para terminar, falta-nos falar acerca da textura das rochas metamórficas. A textura que as rochas metamórficas vão exibir surge como resultado do tipo de metamorfismo ao qual elas foram sujeitas no seu processo de formação. Se não vejamos, uma rocha que tenha resultado de metamorfismo regional, portanto, onde havia tensões não litostáticas que forçaram os minerais a reorientarem-se perpendicularmente às forças, vão ter então um alinhamento preferencial dos minerais e, portanto, vão ter aquilo que nós vamos designar de textura foliada. Na textura foliada, nós teremos então os minerais alinhados, consoante o grau de metamorfismo que a rocha sofreu. Nós vamos ter então três tipos diferentes de textura foliada. Vamos ter uma clivagem sistenta, vamos ter uma xistosidade ou podemos ter o bandado gnáisico. Já iremos daqui a pouco ver o que é cada um destas texturas. Por outro lado, se a rocha resultou de um metamorfismo térmico, portanto, o tal metamorfismo de contacto, em que não houve grandes diferenças nas tensões aplicadas à rocha, os minerais não têm nenhum alinhamento preferencial e então nós dizemos que a textura dessa rocha é uma textura não foliada. Vamos agora debruçar-nos um pouco sobre a textura foliada. Portanto, na textura foliada, como vimos anteriormente, os minerais iriam apresentar então um alinhamento preferencial. E agora vamos ver o que é que estes minerais nos podem dizer. Estes minerais podem nos dizer, podem nos dar uma indicação acerca do grau de metamorfismo que a rocha sofreu. Como? Bom, só temos que compreender que, à medida que o grau de metamorfismo vai aumentando, o tamanho dos cristais também vai aumentando. Portanto, por exemplo, se eu tiver uma ardósia é uma rocha metamórfica de baixo grau de metamorfismo, logo na ardósia os minerais vão ser de pequenas dimensões. Se eu estiver num gneiss, um gneiss já é um mineral de alto grau de metamorfismo, portanto, os cristais já serão de grandes dimensões. O mesmo raciocínio se vai passar na espessura da foliação. Portanto, eu na ardósia terei cada camada com uma determinada espessura, que será então pequenina, mas quando eu chego ao gneiss, a espessura de cada uma das camadas já vai ser maior. Portanto, recapitulando e resumindo, melhor dizendo, o aumento do tamanho dos cristais resulta de um aumento da intensidade do metamorfismo, o aumento da espessura da foliação também resulta do mesmo fenómeno. Portanto, à medida que formos então aumentando a intensidade do metamorfismo, vamos percebendo então que de uma ardósia que tem então a tal clivagem existente como foliação, passaremos para um micaxisto ou um xisto, onde apresentaremos como foliação a xistosidade e até chegarmos ao gneiss, que tem o característico bandado gnáisico, daí o nome. Mas como é que caracterizamos cada uma destas foliações? Ora bem, a clivagem existenta, como eu já disse anteriormente, é característica das rochas de baixo grau de metamorfismo. Os minerais estão alinhados
paralelamente uns aos outros. Esse alinhamento resultou então de forças compressivas. É uma rocha com elevada fissilidade, isto é, eu consigo separar as lâminas facilmente umas das outras, aliás, como se pode constatar aqui na imagem, que se vê perfeitamente esses planos entre uma camada e a outra, e se bem se lembram, como o grau de metamorfismo é baixa, os grãos que uma rocha que tenha clivagem existente apresenta são pequenos, portanto, granularidade fina. À medida que aumentamos então a intensidade do metamorfismo, vamos passar para a xistosidade, e nessa xistosidade, portanto, já estamos em um grau intermédio de metamorfismo, um grau médio de metamorfismo, se quisermos. O tamanho dos cristais já aumentou, alguns deles aqui já são bem visíveis à vista desarmada. A granularidade, portanto, já será média e alta, e a fissilidade já não é tão elevada. Portanto, já há uma fissilidade mais difícil. Finalmente, chegamos à rocha com foliação característica do metamorfismo de alto grau, que é o bandado gnáisico, daí a designação de bandado gnáisico, que existe então no gneiss. Há uma alternância de minerais de cor clara com minerais de cor escura. Estas bandas são espessas, os minerais são de granularidade média e alta, e a fissilidade é reduzida, quase inexistente. É muito difícil separar as camadas de um gneiss. Para terminar, vou-vos mostrar aqui as imagens de duas rochas metamórficas resultantes de metamorfismo de contacto e que, portanto, não há o tal alinhamento preferencial dos minerais e, portanto, nós designamos então esta textura de textura não foliada ou granoblástica. Temos aqui um quartzito que resultou então do metamorfismo de um arnito. Temos aqui um mármore que resultou então do metamorfismo de um calcário e, portanto, não vemos nenhum alinhamento preferencial dos minerais. E, portanto, isto é uma rocha típica de metamorfismo de contacto. Quero, no entanto, sublinhar e salientar muito bem que quer quartzitos, quer mármores, também podem ser resultado de metamorfismo regional. Portanto, cuidado que quer o mármore, quer o quartzito podem, se tiverem resultado, logicamente, de metamorfismo regional, apresentar algum alinhamento nos seus minerais. Espero que tenham gostado. Qualquer questão, já sabem, coloquem aí na caixa dos comentários e até sempre.